Vamos lá, pessoal de casa, estão me ouvindo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Jerônimo Rogai por nós. e São Paulo. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Começar a nossa última aula. É a nossa última aula do semestre. E aos da última turma, a nossa última aula mesmo, né? Eles não tem mais. Vamos lá. Então, depois dessa caminhada que nós fizemos ao longo, primeiro, de tentar conhecer um pouquinho da biografia de Paulo, de tentar elaborar ou pensar uma cronologia dos acontecimentos paulinos. Então, nós chegamos aí no finalzinho das cartas, né? Então, para hoje, nós temos a carta aos Efésios e depois a primeira carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo e a carta a Tito. Dois santos, que eu não esqueço a data de comemoração de São Timóteo e São Tito, porque são no dia do meu aniversário. Então, então nós temos aqui a última carta do Deuteronômio Paulino e depois as 3 cartas condicionadas, a que chamamos de Trito Paulinas. Esta condição, que eu já falei com vocês, se coloca para tentar fazer uma melhor divisão das cartas, mas normalmente, em muitos lugares, em muitos manuais, são divididos só em 2 partes. As 7 protopaulinas e o restante como deuteropaulinas. A carta aos Efésios, ela se aproxima muito de seu conteúdo de uma carta que nós já estudamos, que é da carta aos Colossenses. Bom, qual que é a questão em torno da carta aos Efésios? Uma carta muito conhecida, muitas da liturgia, nós temos muitas referências a elas, ali na salmodia da liturgia das horas, então nós temos algumas menções, mas ela, então, fazendo parte das cartas deuteropaulinas, tem a sua autenticidade de uma forma problemática, devido a muitas questões que distancia bastante daquilo que é de Paulo. Voltando lá a alguns conceitos, então nós temos Paulo, de Paulo, as suas cartas, destas cartas e da sua formação, de sua evangelização. Então, vão surgir essas cartas, das cartas também vão surgir discípulos que vão o acompanhar e dar seguimento, e desses discípulos, então, que vão elaborando as outras cartas. Dentro desta questão, isso é muito comum nos textos bíblicos, que nós já vimos em muitos momentos, que uma coisa é a pessoa, né? Aquele que ensinou, que catequizou. Outra coisa é quem escreveu. Então, o autor serve a catequese aquele que viveu, mas o que escreveu provavelmente é outro. Então, nós temos aqui, claramente e indiscutivelmente, de que a carta aos Efésios não foi Paulo. Então, provavelmente, um discípulo dele, da segunda geração, ou até mesmo posterior. Por que que nós sabemos disso? Lembra com que eu falei com vocês que chega num determinado momento da história em que um método de estudos
muito difundida em toda a literatura, ela chega também à literatura bíblica. No entanto, com a oposição da igreja no primeiro momento, mas depois ela entende que isso é importante, em que vai se analisar absolutamente tudo e colocar tudo em xeque. E a partir das análises vai se determinando. Por exemplo, nós temos o chamado, não sei quem vai dar aula para vocês, mas o Corpus Joanino. E tem aqui João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Nós tendemos a colocar tudo como, por isso chamado de Corpus Joanino. No entanto, uma coisa é certa, tudo é da formação e catequese chamada comunidade joanina. No entanto, quem que escreveu? Colocou por escrito. O que esse método chamado histórico-crítico vai fazer? Analisar minuciosamente os escritos. Analisando isso, percebe-se que Efésios se distancia de 1 Tessalonicense, Coríntios e as outras cartas que nós vemos lá no Proto-Paulinas. No entanto, e até mesmo o seu conteúdo, a forma de colocar, ela vai se distanciando. Eu estou fazendo um resumo que está na apostila para a gente poder avançar. Algumas coisas, por exemplo, que são ditas na carta aos Efésios, que a gente não viu nas Proto-Paulinas e que nem nas outras também estudadas. Então, esta questão, esta forma de se colocar, ela vai nos mostrando que esta comunidade, ela foi amadurecendo. E alguns problemas vão surgir, outros já foram resolvidos, e a carta aos Efésios, ela traz uma problemática nova, que é da falta, o que parece, da pessoa de Paulo. Então, Paulo, que era o que colocava a autoridade e a organização, então parece que na carta aos Efésios isso fica evidente de que ele já não está ali mais. Se nós formos considerar, conforme a nossa apostila, lá na última página, o pessoal que está em casa, talvez eu estou aqui, é porque a sala está puro besouro aqui dentro. Né? Então, a gente está aqui estudando e desviando de besouro. Né? Mas, aí eu estou aqui banando bicho para todo lado aqui. Se a gente for olhar aqui na apostila, nas últimas páginas, nós temos que a carta aos Efésios, que está colocada, localizada no ano 61, 62. No entanto, a partir dos estudos do século XVIII, nós temos a sua colocação aproximadamente no ano 90. Ano 90, então, Paulo já tinha morrido, né? E algumas coisas que é atribuída, por exemplo, Igreja dos Apóstolos, sobre o fundamento dos apóstolos. Isso não é próprio de Paulo. E Paulo não se colocava assim. Então, isso que dá mais margem ainda a ver. Ela é uma carta paulina? Efésios? É paulina. Isso é inegável. Ela foi escrita por Paulo? Não. Isso também ninguém duvida ou ninguém contesta de que não foi escrita diretamente. Como, por exemplo, todo o Pentateuco é de Moisés. Como que foi Moisés a ter escrito o Pentateuco narrando sua própria morte? Então, só por aí a gente já vê que não tem como. Né? Entre outros casos, outras formas, a história tratada no livro de Isaías são uma história de 400 anos. Né? Então, não tem como ser a mesma pessoa. Por isso, então, nós temos essas circunstâncias. Olhando ali, então, a cidade de Éfeso, que é uma cidade muito famosa e muito importante, especialmente por causa de seu porto, passando lá para a página 117, a comunidade destinada. Aqui nós temos uma outra questão importante. Peguem a Bíblia, no capítulo 1, versículo 1.
Como que está o texto? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, e a vós a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Senhor Jesus Cristo. Isso é página 117 da apostila, né? Aí é Éfeso, capítulo 1, versículo 1. Nós temos aqui uma menção a Éfeso. Alguns manuscritos não citam a cidade. Por quê? Qual que é a explicação dos exegetas? A carta aos Efésios, ela trouxe um caráter tão amplo, tá? Que também Paulo não é um vocabulário de Paulo, mas da igreja universal, em que, então, parece que esta carta que foi destinada para Éfeso, prevendo que o seu conteúdo ela servia para qualquer igreja, porque ela não está combatendo nenhum problema específico. O que nós vimos até agora em todas as outras cartas estudadas? Alguma coisa acontece, Paulo visita primeiro, evangeliza, cria comunidade, ou visita a comunidade que não foi ele que criou, igual aos romanos. Depois que ele sai, alguma coisa ali acontece, e o que ele faz? Então, ele escreve uma carta direcionada àquele problema que aconteceu naquela comunidade, dando a solução, a forma de caminhar para se livrar dele. O que tem de conteúdo na carta aos Efésios, elas não servem para tratar não é para tratar nenhuma possível heresia que está surgindo, nenhum problema específico. Logo, ela serviria não só para uma comunidade. Por exemplo, nós temos um problema específico na paróquia agora é Divino Espírito Santo, ou na paróquia São Benedito. Então, o bispo escreve uma carta àquela comunidade. No entanto, ele pode ter escrito alguma que foi pedido. A Magé pediu para o bispo dar uma orientação sobre um determinado assunto e escreveu a carta. Mas aí percebe-se que aquela explicação do bispo não serve só para a paróquia São Benedito, serve para todas as outras paróquias. Povo lá em Doradoquara, também o assunto vai ser interessante para eles. Então, o que nós vamos fazer na hora de mandar a carta lá para Doradoquara? Tira lá, endereçada à paróquia São Benedito. Aí deixa livre ou coloca a toda a diocese. Então, o que parece que a carta aos Efésios foi isso. Porque o manuscrito, como está na apostila, no Códice Sinaítico, no Vaticano, que é o papiro do século II, não, dentro do corpo desta carta, não aparece a comunidade de Éfeso. Entenderam? Então, o conteúdo dela é universal. O que ela vai tratar com grande ênfase? Qual o assunto? Igreja. Esse é um assunto que vai ser tratado com bastante ênfase dentro da carta aos Efésios. Circunstâncias da carta. Qual que é a outra questão das circunstâncias da carta? Ela não tem o sentimento de urgência ou de resposta a uma crise, como as outras cartas do Corpus Paulino. Lincoln, que é um estudioso de Paulo, ressalta que as circunstâncias de Efésio são posteriores à morte de Paulo. O que vem colocando em questão? Algumas coisas em relação ao primado. O que é o primado? Que nós temos na carta. De quem é o primado? De Cristo. Ele afirma que muitos problemas nesses escritos se originam da perda de Paulo como fonte unificadora da comunidade. Então, o que Paulo vai dizer em outras cartas? Um planta, outro rega, mas
É Deus que faz crescer. Então, é Deus, é o primado. Então, Paulo estabelecia a autoridade. E, diante de algumas questões, isso foi se perdendo. Então, qual que é a proposta, ou qual que é o ensinamento aqui? É dar àquela comunidade que o segmento, independente da falta de Paulo, a igreja continua. A parousia ainda não chegou. Então, é preciso dar continuidade. Algumas questões que são muito pertinentes, lá no finalzinho, onde ele está esses A, B, C, D aí, apesar de tantas divergências que colocam alguma questão em relação à autoridade ou à autenticidade paulina, nós temos alguns pontos essenciais que nos mostram as características claras da carta que é de São Paulo. Primeira coisa, qual que é o alvo principal? Os fiéis gentios. Uma boa pergunta para a prova. Falando nisso, depois ainda vou comentar sobre ela. A segunda, a carta não aborda a crise, parece não querer combater nenhuma heresia particular. Faz a apresentação positiva do Evangelho paulino e os leitores têm a necessidade de receber ensinamentos e conselhos quanto à unidade e ao estilo de vida distintamente cristão. Nós temos aqui, como eu estava colocando como exemplo, é bom a gente perceber e depois ir percebendo isso ao longo das nossas leituras. Nós temos na formação da igreja primitiva de Cristo, a partir de Cristo, sua morte, vamos colocar aqui especialmente 3 correntes muito fortes. 3 escolas, ou 3 comunidades, ou 3, que é a Petrina, a Paulina e a Joanina. Nós temos particularidades nelas e algumas coisas que convergem. Especialmente essas duas, que é o que a carta aos Efésios vai trazer, e é o que nós vimos também em Coríntios, uma certa distinção do que chamamos de dons, carismas. Ou foi a leitura desta semana da carta aos Romanos. Você tem o dom de exortar, exorte. Você tem o dom de fazer caridade, faça a caridade. Você tem isso. Então, é uma particularidade dos dons, ou das funções, ou das missões, enfim. Já em João, nós não temos isso. Nós temos aqui, aí, qual que é a principal figura de Paulo para descrever a igreja? Com as suas particularidades? Qual que é a figura física que a gente pode dizer? Um corpo. Né? Um corpo. Então, um corpo formado por seus membros e tudo. Então, o ouvido vai ouvir, os olhos vão ver, e nenhum substitui o outro, nenhum é mais importante que o outro. Em João, nós temos o quê? O tronco e os ramos, os galhos. Não faz distinção de qual é a missão. É simplesmente Jesus é o tronco e nós somos os galhos, os ramos. Aqui não, aqui já tem, então isso é próprio. Então nós vamos percebendo que dentro do segmento dos séculos vão se estruturando e se formando partes essenciais no pensamento do que é ser igreja. Então, o que é ser igreja? Aqui, como nós estamos focados nesta parte, nessa comunidade, nessa escola chamada Paulina, então nós vamos vendo essas particularidades sendo evidenciadas.
E dentro das particularidades, nós temos, então, os carismas, os dons, o que cada um de uma forma muito específica. O que João despreza de uma certa forma. Dentro dessas colocações, o que a gente pode ver aqui em relação à carta? Na página 118. Então, há uma divisão dos biblistas quanto à autoria, porém a maioria tende a considerar que Efésios não foi escrita por Paulo. Mas a autoria paulina só foi contestada a partir do século XVIII. O texto tem um estilo mais solene, mais litúrgico, diferente do de Paulo, que aproxima um pouco de Hebreus. Estão ausentes temas centrais da mensagem paulina, como a justificação pela graça, a teologia da cruz, da missão, a espera da parousia de Jesus. Então, a figura de Paulo em Efésios é convencional, mas fixada pela tradição. Já não se trata de um Paulo inserido em uma situação particular que enfrenta os desafios e processos de evangelização. Então, nós temos aqui muitas citações de Colossenses. Quem tem a Bíblia, especialmente em Jerusalém, pode fazer essa comparação quando for ler Efésios. Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 20, afirma-se que a igreja está construída sobre o fundamento dos apóstolos, algo que já não é tanto próprio de Paulo, se intitular assim. Mesmo ele se intitula como apóstolo, mas essa questão do fundamento. A maioria dos exegetas afirma que o autor de Efésios provém da escola paulina, é um admirador de Paulo e que escreveu em seu nome com o desejo de proteger a herança paulina nas igrejas da Ásia Menor depois da morte de Paulo. Então, é preciso dar continuidade, não é? O que acontece aí quando um papa morre ou renuncia? O que vai acontecer? Quando morre, realiza seu funeral, passe aqueles dias de luto e vai rezando até chegar o momento em que o sepultamento, depois mais um tempo, começa a comprar a velha do seu papo e a igreja continua. Então, as comunidades precisavam dar continuidade. Então, alguns suscitam ali no meio, como o Espírito Santo sempre o fez, e desperta pessoas para dar continuidade à igreja. Vocês já pensaram, né, dessa forma? Como é interessante que em muitos momentos de crise desperta alguém, um santo, que vai dar a resposta ou apontar os caminhos por onde a igreja deve seguir, ou uma parte de algum lugar, de algum lugar que precisa. Então, é assim que o Espírito age. Por mais que a gente pense e se assuste, claro, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que lembrar sempre de que a igreja é de Deus, é de Cristo. E é o Espírito que a conduz. Que se dependesse só de nossas forças humanas, a gente tinha acabado logo depois da morte de Jesus. Entre os que negam a autoria paulina, lá no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, desta página 118, muitos consideram esse escrito não como carta, mas um panfleto teológico, um discurso sapiencial, e aí vem a discussão de gênero, literário, não vamos entrar nessa questão. Mas muitos aspectos eclesiológicos parecem dissociar de Paulo e refletir um tempo tardio. Então, vamos lá, voltando. Paulo, depois, seus seguidores, podemos dizer assim, que vão dar continuidade. Problemas enfrentados em Paulo é um, problemas enfrentados pela comunidade é outro. Por exemplo, voltando em João, os problemas no tempo de Jesus é um. Os do tempo da redação do Evangelho, que aponta, já são outros. Tanto que a menção exagerada, podemos dizer, da palavra judeus no Evangelho de João, ela faz uma referência de que ali está muito mais para a comunidade de quando foi escrita do que propriamente do tempo de Jesus. Porque, para começar, Jesus é um judeu.
Então, vós os judeus, ou mencionando como judeus, como se fosse de fora, então essa é uma questão que levanta aqui, a mesma coisa na carta aos Efésios. Então, o termo uso igreja, eclésia, em sentido universal, não é muito próprio ali. Então, Cristo considerado como cabeça da igreja, menção dos apóstolos e dos profetas como santos e fundamentos da igreja, então isso já vem ali já de uma parte mais tardia. Essa estreita relação entre Efésios e Colossenses, como nós já falamos. Quanto à datação, está no último parágrafo. Efésio aparece ter sido escrita antes da instalação do sistema episcopal e, por conseguinte, antes das cartas de Inácio de Antioquia. Não há em Efésios sinais de episcopalismo, há profetas, evangelistas, pastores, mestres, doutores. Não há também preocupações pastorais e os desvios de doutrina, fruto dos falsos doutores presentes nas cartas de Inácio. O escrito parece ser anterior às perseguições de Domiciano, desta forma, chega-se uma data aproximada em torno do ano 90, já que os cristãos já se sentem separados dos judeus. Uma possível pergunta para a prova. Em relação à data usualmente colocada, que a gente tem como no cano colocada, e a data em que provavelmente ela foi escrita, tipo assim, fazer uma relação entre as duas datas, então lá 60, 62, 64, dependendo da carta, e 90. Pode ser. Acho que não vou pôr isso não, mas pode ser um tipo de pergunta. Falando nisso, antes que eu esqueça em relação à prova, então eu devo mandar ela sábado ou amanhã à noite. E a data que eu estabeleci para vocês, limite, até 17, então ainda tem muito tempo, vai dar uns 10 dias para responder a avaliação. Tá? Essa avaliação, junto com a primeira, então a soma das duas, dividido por 2, é a nota média. Vocês viram como semestre passado, depois que a gente terminar, fechar, aí nós vamos encaminhar os boletins para vocês com as 4 disciplinas e as 2 provas e a nota final. Então, da mesma forma que foi o semestre passado. Voltando, então, aqui. A intenção da carta e o estilo. Então, nós estamos falando de uma carta, já Deuteropaulina, até quase que já Tritopaulina. Então, as intenções dessa carta parece não estar diretamente dirigida a nenhuma comunidade em particular, mesmo que ela, em alguns manuscritos, trazem como Efésios. Outro parágrafo, uma das principais finalidades consistiria em contrapor-se uma crescente emancipação da tradição judeu-cristã com os parceiros iguais. Então, nós temos aqui que é possível que este antagonismo entre judeu e pagão, então a finalidade seria ultrapassar isso. Nós já vimos falar disso em algum lugar? Nós vimos? Durante toda essa disciplina nossa. Não foi? Essa questão dessa rivalidade, desses problemas. Então, quanto aos... quanto nós temos estas divergências entre esses dois grupos, e é natural, pelo menos ao meu ver, é natural. Eu venho de uma tradição. O outro vem de uma tradição que não tem muita coisa em relação... É óbvio que os conflitos entre um e o outro vão existir. Então, isso estava desde o começo. Em Gálatas. E nas outras cartas também nós temos essas oposições. Então, o que se pretende? Ainda que eliminar isso. Porque agora já não mais isso daqui. O que veio daqui é importante, faz parte da nossa tradição, e a gente viu com bastante ênfase isso. A lei, os profetas, mas agora nós estamos falando a partir de Cristo.
E a partir de Cristo é uma nova vida, uma nova forma. Então, estas diferenças precisam ser superadas. Nós temos grandes problemas com isso, por exemplo, em criar paróquia em que vai tirar comunidades de uma paróquia e comunidades de outra paróquia e juntar para criar uma paróquia nova. Aí, não, mas aqui nós é desse jeito, aqui nós é desse jeito, e aí vai esses conflitos. Tudo coisa que não é novo. Então, nós vamos percebendo que muitos problemas vão só trocando, passando o tempo. Mas é as mesmas problemáticas. Então, esse antagonismo entre judeus e pagãos, que ainda persistia, era necessário ser superado. E aí, quando vem, não só dessa forma, mas também algumas questões que já vão começar a surgir entre as comunidades. Umas mais privilegiadas do que a outra, ou que foi privilegiada e sempre privilegiada, mas a outra comunidade se desenvolve mais do que aquela uma, e aí começam, então, essas questões também em relação às comunidades. E aí, então, a carta aos Efésios, como ela atinge muito mais do que só a cidade de Éfeso, então ela consegue dar uma resposta a muitos desses problemas. Vamos seguindo aqui as intenções para a gente chegar já à composição da carta. Página 120. Bom, depois do endereço da saudação da carta, vem uma introdução mais longa que as demais epístolas, porque além do agradecimento e do pedido a Deus, o autor introduz uma longa forma de eulogia, que está lá no capítulo 1, no versículo 3 ao 14, que podemos dizer como um hino. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus e em Cristo. Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor, conforme o desígnio benevolente de sua vontade. Ele nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo, para o louvor e glória de sua graça, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele, por seu sangue, obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça, que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo os desígnios benevolentes que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos e recapitular tudo em Cristo. Tudo o que existe no céu e na terra, em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo conforme a decisão de sua vontade. Fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser, para o louvor de sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a esperança. Nele também, vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Nele acreditastes e fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até o resgate completo e definitivo para o louvor da sua glória. Então, aqui nós temos esta eulogia, e esse conjunto pode ser considerado como a primeira parte de uma longa introdução. Nós temos, depois disso, vem a parte expositiva do mistério da igreja, como entidade nova procedente de Cristo a partir dos judeus e dos pagãos. É uma exposição sobre o mistério de Cristo, que aqui também é o mistério da igreja, se a gente pegando aí o capítulo 2º e o 3º. Os capítulos de 4 a 6, quantos capítulos nós temos na carta aos Efésios? Quantos? 6 capítulos. Então, do 4 até o 6º, constitui a parte de exortação habitual em termos paulinos. Então, esta parte do 4 ao 6 é a que tem mais as características paulinas.
Esta divisão mostra que se trata de um gênero literário mais próximo da epístola do que carta circunstancial. Bom, como que está, então, a estrutura da carta? Então, a gente pode olhar na questão, pegando o texto. Primeiro, então, o endereçamento e saudação, que é muito próprio das cartas paulinas, e, na verdade, é um dos critérios para se estabelecer isso. Depois dessa primeira parte, nós vamos passar, então, para a chamada uma parte doutrinal. Esta parte doutrinal, que vai ali do versículo, então, 3 até o 3:21, ou seja, até o final do capítulo 3, ou podemos dizer, tirando os dois primeiros versículos do capítulo 1, o restante do 1, o 2 e o 3, vem toda essa exposição doutrinal sobre essa constituição de Cristo e, consequentemente, da igreja. Depois nós temos a outra parte, que aí nós temos, dentro desta primeira parte, né? A bênçãos, a eleição dos santos, a morte de Cristo, a redenção e a remissão e conhecimento do mistério, o chamado dos judeus e dos gentios. Depois a gente passa por agradecimentos e reflexões sobre o conhecimento de Deus, e dentro dessa parte, então, a supremacia universal de Cristo, e aqui que traz essa questão, o reforço daquilo que aproxima de Paulo. Então, Cristo como cabeça, então, a colocação, esta é importante para se constituir que esta comunidade, ela é cristã. Eu não podia perder essas características importantes na constituição e na formação da igreja, da comunidade enquanto igreja. E depois, então, vem sobre as bênçãos. Na apostila tem um erro ali que eu vi agora, então eu vou corrigir, depois eu mando para vocês, o finalzinho dela aí, dessa página 120. Não, acho que não tem essa última linha que está colocada aí, que ela está colocada de forma indevida. Acho que é só isso mesmo que está errado. Que é onde está a última linha da apostila, da página 120. A segunda parte, que é uma parte mais de exortação, traz o apelo à unidade e carisma na igreja, a nova vida em Cristo no contexto não cristão. Então, a gente pode pegar lá, capítulo 4. Versículo 17. Passar da vida antiga à nova, então, dentro de uma vida em Cristo, de um contexto não cristão. Então, vem de uma outra forma. Depois, nos capítulos 5:21 até o 6:9, exortação sobre a vida doméstica, códigos domésticos de condutas, de ensinamentos de como viver, e o de 6:10 até o 20, nós temos ali uma parte, né, que nós podemos o combate espiritual, ou seja, a luta contra o mal, e por fim, então, a parte final, a exortação final, o envio de Tico, irmão amado e ministro fiel no Senhor, que vai conduzir, né, que vai ser o responsável por levar a carta, por conduzir a carta. Então, nós temos esse contexto. Uma parte em que vai se tratar da doutrinal da igreja, uma parte de exortação de como viver e ser a igreja, com a sua saudação inicial e final. A teologia da carta, apesar, né, revela, por um lado, diferenças significativas em relação a cartas proto-paulinas, e, por outro lado, uma grande semelhança com a carta aos Colossenses. Efésios apresenta algumas originalidades, a principal dela é no campo da eclesiologia, já que a epístola alarga o conceito da igreja universal. Essa é uma excelente pergunta para a prova. Né? Qual é, do contexto da carta, de uma forma, né, posso colocar lá, qual a originalidade que a carta aos Efésios apresenta em relação às outras? Qual que é? O conceito de
o conceito de igreja universal, né? Então, este conceito de igreja universal, ela é algo original aqui na carta aos Efésios. Essa universalidade se estende tanto no espaço quanto no tempo. Então, os principais ensinamentos da carta aos Efésios podem ser resumidos nas seguintes afirmações. Em relação à revelação do mistério, que o autor põe no centro de sua reflexão o mistério que consiste na vontade salvífica de Deus. Então, e este mistério se identifica com o mistério de Cristo, porque Deus resolveu cumprir o seu desígnio em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, com o objetivo de recapitular em Cristo todas as coisas, isto é, apresentar Cristo como cabeça. O mistério estava escondido por séculos na mente de Deus, Criador do universo, e é em Jesus Cristo que ele vai revelar. Então, essa é a nossa concepção de que Deus, ao longo da história de Abraão, Moisés, os patriarcas, Moisés, os juízes, os reis, os profetas, e vem revelando-se. Mas aonde ele se revela plenamente? No Cristo. Então, a revelação do mistério está em Cristo. A outra característica, os judeus e gentios reconciliados na igreja. Então, dentro dessas divisões, aonde que nós vamos tornar um só povo? Na igreja. E assim nós o somos. Independente de onde a gente estiver, a igreja é uma, a liturgia é a mesma, né? A vivência é a mesma. Nós estamos unidos ao nosso bispo e do nosso bispo ao Papa. É onde que está a nossa catolicidade? No bispo, né? E o bispo no Papa, né? Eu acho que eu já comentei com vocês. Um padre, professor, quando Bento XVI renunciou, o padre aqui do Arquidiocese aqui de Minas colocou lá no status dele, no Facebook, sede vacante, né? Roma estava vaga. Aí o professor dele de dogmática, lá de Roma, viu e perguntou, a diocese tal está sem bispo? Ele falou, não. Ele falou, não, então aqui está vacante a diocese de Roma. A sua tem bispo. Por quê? É o nosso bispo diocesano que nos une, a nossa catolicidade está no nosso bispo diocesano e ele do Papa. Então, a diocese de Roma, de fato, estava vacante, estava sem bispo, mas a nossa não estava. Então, isso é importante. E aqui, o que é importante dentro dessa questão, desse conceito universal? Independente de nossas particularidades, regionalidades, cultura, nós somos todos Igreja Católica. E essa diversidade é muito bonita, pelo menos eu acho, né? Que é muito bonito você ver ritos. Eu sou de uma cidade minúscula no Paraná, 7 mil habitantes, em que tem 2 dioceses dentro da cidade. A diocese do rito nosso latino-romano, que tem o bispo em Campo Mourão, e a diocese do rito ucraniano, que o bispo está em Prudentópolis. São 2 padres, 2 paróquias, 2 ritos diferentes, e é muito diferente, que nós só nos reuníamos para rezar junto no dia de Corpus Christi. E aí reza os 2 numa igreja e a procissão vai para outra. Então, assim, é a nossa diversidade enquanto igreja. Nós temos a bonita cultura nossa do Congado, mas nós temos também outras formas. Isso tudo, aonde que nos une? É o ser igreja. E isso é importantíssimo. Nossas particularidades, elas não podem estar acima daquilo que nos une, que é ser igreja. Fazer parte do mesmo mistério, do mesmo corpo místico de Cristo. E aqui, esta carta aos Efésios pretende superar isso. A outra questão é a vida renovada. Ou seja, eu venho de que seja do que for, mas a partir de Cristo é uma vida nova. E esta vida nova, ela está atrelada, está aliada aos ensinamentos que Cristo nos passou e que nos seguidos
através de seus seguidores e que segue até chegar a nossos dias hoje. Em conclusão, então, o autor da carta aos Efésios é o primeiro autor, depois de Paulo, que tentou elaborar uma síntese teológica cristã centrada na pessoa de Cristo e no seu papel salvífico universal. Seu ponto de partida foi, que faltou aí, né? Foi sem dúvidas, então, a pregação de Paulo. Então, nós temos, pode completar aí na apostila. Então, seu ponto de partida foi a pregação de Paulo, a evangelização de Paulo, tudo aquilo em que Paulo promoveu na formação de suas comunidades e que seus seguidores, então, vão dar continuidade. Certo? Paulo ainda assim. Isso que eu acabei de falar é da 122. Antes de começar o terceiro grupo de cartas. Então, antes da gente, já está quase na hora do intervalo, vamos fazer uma recapitulação. Foi sem dúvida Paulo. Eu gosto muito da palavra catequese, porque ela abrange muito mais do que só ensinamentos, do que só evangelização, porque é uma diferença. Evangelização e catequese são coisas diferentes. Às vezes colocamos o mesmo. Mas vamos lá. Primeiro grupo de cartas, como que chama? Proto-paulinas. Quais são as cartas proto-paulinas? Aliás, quantas são? Primeiro. Sem olhar. Sem olhar. Não. Vamos lá. Qual que é a primeira? Primeira Tessalonicenses. Não precisa ficar na ordem, não. Vamos lá? Nós vamos Timóteo ainda. 1 Coríntios. 2 Coríntios. Qual outra? Não. Vamos lá? Pode olhar. Vamos lá. Qual que é as outras? A pequenininha carta. Filemon. Qual que é as outras? Gálatas e... Vocês já falaram aí. Não, nós temos ainda. Como que é? Quantas deu aqui? 6. Só está faltando um. É Romanos? Isso. Romanos. A segunda? 1 Timóteo. Deutero. E quais são? 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Colossenses. E Efésios. Faltam quantas cartas agora? A 3, né? As 3 cartas. Trito. Quais são? Nós não vimos ainda. 1 Timóteo e Tito. Então, o que tem de diferença dessa para essa e para essa? Incontestável autenticidade paulina, elas foram de Paulo. Nessas aqui, tem uma dúvida se são, se não. E algumas, o conteúdo dela é paulino, mas a escrita, se tem essas dúvidas, provavelmente não, e essas, absolutamente incontestável de que elas não foram por Paulo. Ela é posterior. Né? Então, esta
E aonde que alguns estão colocando que talvez essa daqui saia daqui para cá. Né? Vamos ver os estudos futuros aí, mas por enquanto a gente deixa aqui. No modo geral, como eu falei, esses dois grupos aqui ficam sempre dentro de um grupo. Mas dessa forma aqui dá uma divisão maior, mais clara, daquilo que os alunos, né, dos estudos bíblicos das cartas paulinas nos colocam. Certo? Então, na próxima aula, a gente faz as últimas 3 cartas. Pessoal, está me ouvindo? Deixa eu... Então, vamos retornar para a nossa última parte. Me foi perguntado aqui, vamos só falar mais um pouquinho sobre uma outra carta. Hebreus. Então, como eu havia falado, a carta aos Hebreus hoje já é de uma forma unânime entendida que ela não é de Paulo. Então, por não ser paulina, não tem elementos para isso. Então, ela foi tirada dentro do cano das chamadas Corpus Paulino. Então, ela entra para as cartas católicas. É um outro número de cartas, que ali está as cartas de São Pedro, de Judas, de Tiago e de Hebreus agora. Por quê? Como eu disse, né? Que a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. A carta de São Paulo aos Hebreus, né? Então, ela não é de Paulo, ela não é carta e ela não é aos Hebreus. Então, o seu conceito todo desmontado, né? Porque ela é mais, não é o estilo dela não é uma carta, mas parece mais uma homilia. E que tem seu forte caráter sacerdotal. Tanto que as três figuras de Cristo que nós temos, como se coloca? O profeta, rei e sacerdote. Nós temos aqui esta específica, de uma forma mais geral. Marcos, Mateus e Lucas, rei em João e sacerdote na carta aos Hebreus. Seu caráter é muito forte. E existe dentro da arte sacra e da iconografia o crucifixo, tanto de Jesus crucificado, que é o nosso caso, a maior parte que nós vemos é o profeta, aquele despojado,
né, pregado só com um paninho, né, que sofreu todo o processo do Calvário, né, desde a prisão no Getsemane, seguindo pela condenação e assim até a sua morte de cruz. Nós temos, eu vi um mosteiro em Garanhuns, um mosteiro beneditino de lá, um crucifixo, Jesus pregado como rei, que é o rei Joanim, que é o Cristo Joanim, e também um que eu vi de Cristo pregado como uma estola, Cristo sacerdote, que é o da carta aos Hebreus. Então, o profeta, rei e sacerdote são essas três fontes, né, que nos apontam. E esse é o caráter da homilia ou da exortação dos Hebreus. Então, a carta aos Hebreus, hoje, ela não é considerada por ninguém mais como carta paulina. Tanto que o livro ainda, que nós temos um livro que traz as cartas paulinas, são 3 volumes do Fábulas, a carta aos Hebreus está lá, como carta paulina. Né? Mas isso já, hoje, não é mais aceito. Então, carta aos Hebreus é uma carta paulina? Não. Então, as tritopaulinas ou cartas pastorais, elas então são essas cartas de autenticidade bastante improvável. São chamadas pastorais 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Às vezes coligadas com o segundo grupo, mas é melhor separá-las. Há algum material paulino, mas a distância cronológica, o contexto vital das comunidades, a estrutura ministerial, as preocupações teológicas, o grego utilizado, o estilo e outros motivos são muito diferentes das cartas autênticas. E elas devem ser situadas ali para o final do primeiro século. Primeira carta a Timóteo. Quem é, então, Timóteo? Em grego, o nome dele, aquele que honra a Deus, é natural de Listra, como nos aponta o Atos dos Apóstolos, sua mãe judia, cristã, chamada Eunice, seu pai grego não convertido, a avó Cloide, também cristã, convertido por Paulo, influenciado diretamente por sua pregação, foi colaborador próximo de Paulo, enviado como representante apostólico para as missões específicas, que estão relatadas lá na primeira carta aos Tessalonicenses, em 1 Coríntios, em Filipenses, pode trocar esse FP por FL. Timóteo era bispo de Éfeso quando recebeu a carta. A composição que nós temos como canônica 63 e 67, tendo a data 65 como referência. Após a primeira prisão de Paulo em Roma, no entanto, a crítica moderna sugere sua composição a partir do ano 80 até o ano 100. Atribuída a um discípulo de Paulo, hipótese de autoria deutero-paulina, devido ao vocabulário e à organização eclesial mais desenvolvida. O local de composição, possivelmente, na Macedônia. Pertence às cartas, esse estilo, então, pertencente às cartas pastorais, com tom pessoal e pastoral, com exortações administrativas e doutrinais, vocabulário e estrutura diferente das cartas proto-paulinas, com maior preocupação pela organização da igreja e combate a falsos ensinamentos. A sua linguagem é mais eclesial. Então, notem, e menos polêmica que nas cartas aos Gálatas e aos Coríntios. Então, o que nós vamos percebendo, então? Com o passar do tempo, as preocupações também modificam. Aqui, qual que era a preocupação? Especialmente, que está ali no finalzinho do texto, com falsos ensinamentos, com a questão das brigas entre grupos, passa, então, disso daqui,
para um assunto muito pertinente e que isso vai se desenvolver depois ao longo da patrística, que é o eclesial. O que é ser igreja? O que de fato nos... Porque nós temos aqui, depois da morte de Cristo, uma relação de judeus, pagãos, esses convertidos a cristãos, que continuam frequentando sinagogas, que continuam frequentando o templo, que continuam vivendo uma vida laica e parecendo como se fosse uma seita, mais uma seita judaica, como tantas que haviam por aí, mas com o tempo vai se percebendo que não é isso, que não é assim, e sim é uma igreja nova. E aí, quem é o seu líder? É Pedro? É Paulo? Não, é Cristo. A igreja é de Cristo. Seguindo pela esteira dos ensinamentos de Pedro, de Paulo, de João e dos restantes dos apóstolos, mas todos formamos uma só igreja. Não é à toa que Paulo vai nos advertir pelo menos 3 cartas essas questões. Somos todos e a igreja una em Cristo. A carta aos Efésios nós acabamos de ver, independente de sua vida, e a vida está mais direcionada aos pagãos, agora em Cristo é uma vida nova. A sua história vivida, ela tem o seu significado, mas a partir de agora é a vida nova em Cristo. Então, todos esses aspectos, eles trazem muito claros aqui para nós, nas cartas, e especialmente nas cartas tritopaulinas, qual o aspecto que se destaca? Qual, gente? O aspecto eclesial. O que é ser igreja? É uma novidade. Então, é preciso caminhar e compreendendo esta nova forma de viver. Peguem lá então, a carta, primeira carta de Timóteo. Então, nós temos a sua abertura, seguindo Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, por ordem de Deus, segue aquela estrutura de Paulo. Aí vem as colocações e as explicações, porque nós temos como aqui, e a segunda carta, ensinamentos de organização. Nós estamos falando de 2 bispos, Timóteo, que era bispo de Éfeso, e Tito, bispo de Creta. Então, são 2 bispos, e vamos compreender bispo como nós entendemos hoje, mas que tinha autoridade sobre aquela comunidade. Então, a relação com os falsos profetas, ao partir da Macedônia, então, e ficando em Éfeso, ele vai, então, escrever, como se coloca essa carta. Então, dentro da carta, dessa primeira carta a Timóteo, que também é formada por 6 capítulos, então nós temos, primeiramente, a abertura e a saudação, nós temos ali a advertência contra falsos mestres, depois instruções sobre a oração e o papel das mulheres, que é muito importante, requisitos para o bispos e diáconos, e advertências e exortações a Timóteo, e normas para grupos específicos na comunidade. Grupos como idosos, jovens, viúvas, presbíteros, escravos, as últimas exortações e a conclusão e a bênção final. Dentro dessa teologia da carta, a cristologia, Jesus como único mediador entre Deus e os homens, a organização da comunidade no seu aspecto eclesiológico, a função dos bispos e dos diáconos, na questão soteriológica,
a salvação oferecida a todos, para isso a necessidade da fé, o amor e a boa consciência, a moral cristã, piedade, modéstia, responsabilidade no ensino, cuidado com as viúvas e membros frágeis, isso é muito importante dentro das cartas paulinas, a questão moral, combate às heresias que estavam ali vivenciando já um grande fervor, algumas e surgindo novas. Então, esse é o contexto, essa é a teologia da carta. Já a segunda carta, que é considerada a mais pessoal atribuída a Paulo, dirigida a Timóteo, seu colaborador, filho na fé, foi escrita no contexto de prisão. Paulo está em Roma, preso pela segunda vez, consciente da proximidade de sua morte. Timóteo provavelmente está em Éfeso, liderando a comunidade. Então, a carta serve como testamento espiritual, com exortações à perseverança, fidelidade ao evangelho e à boa liderança. A data de composição, tradicionalmente, a data é atribuída a 667, e vemos a mesma questão da crítica ali pelo fim do primeiro século. Possivelmente escrita por um discípulo de Paulo, quanto ao local, provavelmente em Roma. Estilo literário. Então, esta carta fortemente pessoal e afetiva, com recordações, conselhos e advertências. A estrutura da carta, e ela é menor do que a outra, saudação inicial, ação de graças e encorajamento a Timóteo, exortação e coragem à fidelidade, e aí nós temos perseverança do ministério, advertência contra falsos mestres, valor das escrituras e fidelidade ao ensino, e aí nós temos, então, essa última exortação é anúncio da iminente morte de Paulo, e pedidos pessoais e saudações finais. Tanto a primeira quanto a segunda, ela segue mais ou menos a mesma estrutura. E, na questão da teologia, Cristo como Salvador e fonte da vida e da mortalidade. Na missão, a perseverança na pregação do Evangelho, mesmo diante do sofrimento. Quanto à soteriologia, da ênfase na graça e na fidelidade de Deus que sustenta o missionário. Escatologia, que é um tema das primeiras cartas, muito forte nas primeiras cartas em questão de ordem cronológica, e que reforça que a coroa da justiça para os que se perseveram, e aqui já não está mais naquele caráter eminente de quando a parousia seria para então já passou um pouco essa ansiedade dos primeiros cristãos sobre a parousia que estava eminente, até mesmo o próprio Paulo tinha essa expectativa. A defesa da sã doutrina contra os falsos mestres, transmissão fiel da tradição recebida. Então, dentro do contexto das duas cartas a Timóteo, nós temos aí muito um paralelo quanto à estrutura e também uma forma de exortar ao apelo eclesiológico que Cristo, cabeça da igreja, o escatológico, a coroa da justiça aqueles que perseverarem, a salvação é para todos, mas depende da fé. Então, a fé é importante. Todos esses aspectos são elementos próprios de Paulo. Quando a carta a Tito, quem que é Tito? É um colaborador próximo de Paulo, chamado de verdadeiro filho na fé. Gentil convertido ao cristianismo, não circuncidado, símbolo da liberdade cristã frente à lei judaica. Então, dos grupos, brigando por uma coisa ou por outra, Tito faz parte deste grupo dos gentios não circuncidados que querem ser cristãos e que defendem que não precisa passar por aquilo que a lei judaica determinava. Foi companheiro de missões paulinas e mediador em situações delicadas, como na comunidade de Corinto. Tito era bispo de Creta, ordenando presbíteros e garantindo a fidelidade doutrinal. A carta endereçada a Tito, bispo da igreja de Creta, onde havia problemas com falsos mestres e a necessidade de estrutura pastoral. A carta apresenta orientações sobre a nomeação de presbíteros, a vida moral dos cristãos, a importância do bom testemunho diante da sociedade. A carta foi escrita em contexto de expansão missionária e consolidação das comunidades.
Dada da composição, a tradição situa após a libertação de Paulo, possivelmente escrita entre a primeira e a segunda prisão em Roma, data de referência anos 65, e a crítica, então, vai colocar ela posterior, lá no final do século. Possivelmente por um discípulo de Paulo. Local da composição, provavelmente na Macedônia, que é o mesmo local da composição da primeira, né? Da primeira? Isso mesmo. O estilo. A carta a Tito tem um estilo pastoral, aliás, as 3 cartas, elas são no estilo pastoral, por isso que também são chamadas de cartas pastorais. Mas a carta de Tito, ela tem um tom intrusivo e objetivo, menos pessoal que segundo Timóteo, mais parecido com a primeira no conteúdo e na organização. Sua estrutura simples, com focos em regras práticas e orientações para o dia a dia da comunidade, da linguagem clara, visando fortalecer a autoridade de Tito diante dos cristãos de Creta. Então, a sua forma, a saudação, instrução sobre a liderança da igreja, advertência contra os falsos mestres, normas para grupos específicos da comunidade, fundamento teológico para a vida cristã, regras para a vida da comunidade, instruções pessoais e saudação final. A teologia da carta. Então, a necessidade de liderança estruturada, então, os presbíteros e os bispos, com vida exemplar em firmeza doutrinal. A moral cristã enfatiza o bom testemunho dos fiéis, a sobriedade, a justiça e a piedade. Na questão soteriológica, então, a salvação como dom gratuito da graça de Deus, manifestado em Cristo. Cristologia, Cristo como manifestação visível da bondade do amor salvífico de Deus. E a missão, os cristãos são chamados a viver de modo exemplar para atrair os outros ao Evangelho. Então, dentro deste contexto, dessas 3 cartas, estas duas, elas apresentam muitas semelhanças pelos seus aspectos de inserção ou de orientação da comunidade, o cuidado com falsos mestres, como deve se viver o cristão em comunidade, com detalhes de alguns aspectos domésticos, digamos assim. E a segunda carta, ela vem reforçar a primeira, dando ênfase a alguns aspectos mais próprios. Então, dentro deste quadro, então nós temos todo o que nós chamamos de corpus paulinos. Né? Então, as cartas paulinas, os escritos paulinos que se dá, então, desta forma. Estas cartas autênticas, paulinas, trazendo questões muito particulares de cada cidade, né, ou da região, né, da Galácia. Essas cartas, elas têm este conteúdo também mostrando algumas particularidades, mas já traz aspectos que parecem ser posterior a essas, com exceção ao Efésios, que já tem um caráter universal e inaugura este caráter universal nas suas falas, e Timóteo, que são cartas pastorais de orientações, não a comunidades, como até aqui, mas a bispos. Tanto a Timóteo, bispo de Éfeso, e a Tito, bispo de Creta. Com isso, então, nós vemos esta particularidade, essas de cada uma, nós vimos. Nós percebemos como é importante observar dentro do contexto, né? Então, a gente vê essa relação lá com a carta de São Tiago. O que é importante? A fé, mas São Tiago vai dizer que a fé ela é suficiente. São Tiago vai dizer que fé sem obras, né, é em vão. Mas quais são os contextos? E aqui também. Então, nós não precisamos sair das 13 cartas para perceber que o contexto é importante para a sua compreensão. Quando a gente olha a questão de Éfeso, a carta aos Efésios, e a cidade de Éfeso, e a gente percebe que o seu texto parece não estar diretamente ligado àquela comunidade, mas ela serve para todas, isso nos aponta já
um sinal. Então, a igreja começa a se estruturar com mais força. E essa estruturação da igreja vai passando pela relação com as outras comunidades da qual Paulo não conheceu. E dentro dessas outras comunidades também tem situações que atinge aqui. E a carta aos Efésios vai servir, por exemplo, para orientar aquela comunidade. E vai se caminhando, tanto que São Pedro, nas cartas de Pedro, já dá notícia de um corpus paulino. E assim, sucessivamente, vai se organizando a igreja. E o caráter eclesial, que é apontado a partir de Éfeso, e com mais ênfase nas cartas trito-paulinas, vai nos mostrando que essa evolução já está acontecendo neste período. Fim de primeiro século, início do segundo século. Quanto a estas orientações, então nós temos que observar que, ao falar de cartas paulinas, elas estão muito mais na amplitude de seu conteúdo e foco do que propriamente quem o escreveu. Por isso, Hebreus foi retirado, porque Hebreus a estrutura não parece com carta, o conteúdo é uma homilia, e os conteúdos abordados, eles se distanciam daquilo de Paulo. Essas atribuições dadas logo no início, então, foram sendo questionadas ao longo do tempo e vai se estruturando, se conhecendo melhor. Tanto que, qual que era a lógica? Qual que é o primeiro evangelho? Canônico, no cânon. Mateus. Pois Marcos e Lucas e João. Achava-se, então, que Marcos era um resumo de Mateus. Até a reforma litúrgica, que foi, se a gente olhar pela história recente, Concílio Vaticano II, Marcos nem se estudava. Depois que foram analisar as fontes, analisar o texto, contexto, tudo mais, aí vai ver, opa, esse aqui está aqui antes. Mas quem que é a fonte principal da catequese para Marcos? O Evangelho de Marcos, ele é fruto da catequese de Pedro. Então, mas como que isso se estruturou? Aí vai se analisando. Percebe-se, então, que antes aqui houve, parece que é um outro escrito. É o chamado Mateus aramaico. Aí, deste Mateus aramaico, que não se tem notícia de absolutamente nada, ele aproxima muito do que era o texto de Marcos, e que não tem nada, que não é a escritura do Mateus canônico, que este foi escrito em grego, e aí vai se descobrindo tantas e tantas coisas, até chegar, então, ao que nós temos de conhecimento hoje. Muitas coisas, como eu disse a vocês, são hipóteses seguras, mas é hipótese. Não dá para se afirmar com toda certeza. Nós temos coisas muito recentes, de Diocese de Padre tem 70 anos, e tem coisas de 70 anos que não dá para se afirmar. Que é hipótese. Você imagina, então, os escritos deste tempo. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Os estudos bíblicos, ter esta abertura para as possibilidades. E o importante, nem sempre, é a exatidão de algumas coisas, a qual a gente não vai ter. Então, não adianta a gente querer... Não, quem de fato foi a pessoa que escreveu o Evangelho de João? Quem que é esse tal desse discípulo amado? Ou quem que é... É difícil a gente colocar isso de uma forma exata. Nós temos muitos elementos para apontar, quem apontamos. Mas, no estudo bíblico, e como vocês estão fazendo teologia para leigos, isso é importante, essa compreensão. A turma que está acabando, agora tem que dar continuidade aí pessoalmente, Porque o nosso tempo aqui vai se encerrando. Eu acho que podia, estava comentando aqui no debate, podia criar um módulo aí para nós, às vezes só um pouquinho mais
Difícil? A gente dando continuidade. Eu já estou com saudade. É uma possibilidade, Pensar. né? Porque a nossa grande dificuldade é os nossos tempos aqui também, né? Mas, de qualquer forma, é possível, é só vocês pedirem. Posso dar pede, né? Quem sabe. Aqui, para a gente encerrar, então, as considerações finais. Cartas da prisão, né, que é uma terminologia usada, e nós vimos aí ao longo dos textos, que o conceito não é unívoco nem consensual. Paulo sofreu muitas prisões, e eis algumas citações nas cartas proto- e deuteropaulinas: prisão, apreender, capturar, algemas, prisioneiros. Então, os companheiros de prisão são termos recorrentes nas cartas que nos liga diretamente a entender de que, de fato, Paulo foi preso, né? E que algumas cartas, possivelmente, foram escritas da prisão. Elas são atribuídas Filipenses, Filemão, Efésios e Colossenses. Então, ou na carta, Paulo diz claramente que estava preso, que era, por exemplo, a carta de Filemão, que ele estava com Onésimo, o escravo, e aí o Filemão, que é o escravo de Onésimo, que ele fala que vai o mandar, não como escravo, mas agora como irmão, então claramente de que ele estava preso, ou que se faz referência a alguma coisa que dê ideia desta prisão. Esta outra diferença entre cartas ou epístolas, isso já foi um assunto de muitos debates, hoje já nem tanta preocupação quanto a isso, se é carta ou se é epístola. No modo geral, a carta é uma comunicação pessoal destinada a dar notícias sem nenhuma pretensão de publicação, enquanto a epístola é uma obra literária que trata de um assunto de alcance geral e destinada à leitura pública. Hoje em dia, isso já não é mais tão importante, ou pelo menos já se viu que não tem tanta necessidade de se gastar muito tempo com isso. Por isso, as cartas ou epístolas, né, então, nesse caráter, porque, querendo ou não, essas foram publicadas junto com as católicas, tinham o seu objetivo, e desse objetivo se tornou o texto sagrado que nós temos na Sagrada Escritura. Ok? Na outra página, então, nós temos esse quadro com algumas situações da carta, capítulos que compõem, local e data, destinatário e finalidade a partir da tradição. Então, são as datas a partir da tradição. E dentro dessas aqui está um resumo muito, muito pequeno, né? Mas eu acho um resumo interessante no sentido de uma pesquisa rápida, né? Para ver. Por exemplo, 1 Coríntios, 16 capítulos, escrito em Éfeso, cerca de 55 ou 57, né? Destinado à igreja em Corinto. E dentro dessa destinação, qual que é a sua finalidade? Resolver tensões internas, divisões, éticas, dons espirituais, alimentação, casamento, idolatria. Então, esses são os assuntos de uma forma geral. A finalidade da carta é para isso. Quanto às demais cartas, vocês podem olhar aí, olha, se nós estudamos hoje. Qual que é o destinatário da carta aos Efésios? Igreja em Éfeso, mas o que tem aí na frente de Éfeso? Um ponto de interrogação. Então, e possivelmente outras, pelo seu caráter universal. Então, pelo caráter universal, possivelmente pode ter sido para outras comunidades. 1 Timóteo, escrita provavelmente na Macedônia. E ela é muito próxima da carta de Tito, que também é escrita na Macedônia. Destinada a quem? A alguma comunidade? Não, destinada a pessoas. A de Timóteo, bispo em Éfeso. Tito, bispo em Creta. E a segunda Timóteo, que também é para Timóteo, que provavelmente foi escrita em Roma, na prisão, e por isso que ela é chamada de uma das cartas da prisão, no entanto, a última carta da prisão. Então, este é o nosso quadro geral das cartas.
E essa é a nossa relação aí da nossa apostila. Na última capa, na última página, quer dizer, 132, nós temos um referencial bibliográfico. Quando eu peguei esse referencial, eu não li esses livros todos, não. Qual que foi a minha intenção, principalmente? Mas são todos livros que eu sei que vocês podem buscar neles, estudar, né? Tem alguns de uma forma mais geral, outros mais específicos a algum tema ou outro, né? Mas são livros que nos ajudam a compreender. Esses primeiros são de uma forma mais direta, de estudos paulinos, do Bargari, né? São Paulo, Homem do Evangelho, as Cartas de Paulo, volume 1, volume 2. Esse do Brau, Introdução ao Novo Testamento, ele é um livro muito bom para estudar introdução à Bíblia, né? Eu tenho ele, é um dos livros que eu uso muito. Introdução ao Novo Testamento, ele é um livro bem grosso, tamanho assim. Não sei o preço dele agora, mas são livros muito bons. O comentário do novo comentário bíblico de São Jerônimo, ele traz verbetes, descrições, né, dos textos bíblicos e algumas explicações, e entre esses outros livros aí, né, que são livros que podem ajudar. Se vocês desejarem adquirir algum ou procurar algum, né, então aí dá uma relação que pode ajudar nos escritos paulinos. Esse do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo livro da referência do Raymond Brau, esse é um livro muito bom. Aí, todos os livros do Novo Testamento estão nele, então, e tem um aprofundamento muito interessante. Se eu não me engano, foi uma das últimas obras, ele morreu em 98, dia 8 de agosto de 98. Então, foi uma das últimas obras, se eu não me engano, esse livro foi publicado em 97. Depois de 45 anos de estudo bíblico, ele publica esse livro. Então, já é bem avançado, bem maduro o seu pensamento e muito interessante. Beleza? Alguma questão em relação à prova, como eu falei a vocês? Então, a prova, ela vai as páginas, né, que vai cair na prova é a página 9 a 53. Então, para a prova, se eu colocar a questão fora dessas páginas, vocês já ganharam o ponto da questão. Mesmo se errar. 9 até 5, na verdade até 53, né? Então, das páginas 9 a 53 e depois da 85 até a 127. Porque eu acho que eu falei isso para vocês, né? Que as cartas que a gente tinha visto, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filemon, que foi antes da primeira prova, eu não ia colocar isso na prova, de novo, né? Mas a parte de introdução, da cronologia da atividade missionária, isso poderia cair outras questões novamente. Certo? Alguma pergunta? Alguma? Então, eu quero agradecer a atenção por mais uma disciplina. Com a turma que está encerrando, essa foi a terceira, né? A nossa terceira disciplina. Quarta disciplina, que foi Sinóticos, João, Profetas e agora Corpos Paulinos. Então, agradeço a atenção de vocês. A outra turma, ainda como eu disse, não sei se eu vou estar semestre que vem,
né, que estão aguardando a coordenação, mas que vocês continuem, né, que vocês continuem estudando, tenham esse cuidado, essa curiosidade, né, de conhecer mais. As notas de rodapé, né, a da CDBB não é muito boa, mas tem algumas colocações, mas da TEP, que é a Bíblia Ecumênica, Jerusalém, Ave Maria, de estudos, então, e outros comentários, livros, né? Às vezes, algum livro, vamos aí com o tempo, estudando, lendo, aprofundando. Eu não sei se ainda existe, mas tinha um chamado Grupo São Jerônimo, inclusive o padre Arthur Juliati fazia parte desse grupo. São professores de Bíblias do Brasil, das universidades católicas, seminários, institutos do Brasil. Aí, cada dia, eles colocam Veja aí, Fernando, se ainda existe. Grupo São Jerônimo. Você está vendo? Não, é do YouTube. Chama Grupo São Jerônimo. São Jerônimo. Isso, ainda tem. Ele lança todo dia a reflexão, ou da leitura, ou do Salmo, ou do Evangelho, do dia. Curtinho, com explicações de estudos teológicos. Aí, por exemplo, mas esse ano ele está refletindo o Salmo. Mas se você olhar, por exemplo, no meio de semana, há 2 anos atrás, provavelmente foi ou a leitura ou o Evangelho. Eu já tenho tempo que eles fazem isso. Quem criou esse grupo foi o padre Jean Richard, lá da PUC Minas. E aí, então, tem professores de todos os lugares. É uma fonte também boa, né, com algumas explicações. Reflexões bíblicas. É muita coisa. Teve um de Marcos que eu lembro. Então, são fontes que vocês podem pesquisar também. Para quem prepara homilia, os deolianos é bom também, da congregação deoliana. Os deolianos, que é uma congregação. A congregação do padre Zezinho, do padre Joãozinho, eu sei que o padre Fábio de Mello era, né, de lá, por igreja diocesana. Então, também tem essa possibilidade. E algumas outras coisas que depois, alguns artigos na internet, científicos, bons também. Vamos ver, né? Assim, depois, qualquer dúvida, quando pode mandar lá no meu WhatsApp, que eu falo, né? Se eu conhecer também, né? Porque às vezes eu não conheço, mas se eu não conhecer, eu vou procurar saber e confirmar com vocês, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, pessoal de casa, pela dificuldade de interação, a turma que está concluindo também, que Deus nos abençoe na sua caminhada formativa, que é muito bom, que vocês possam cada vez mais buscar desta fonte inesgotável que é o conhecimento bíblico, tá certo? Então, bendigamos ao Senhor, uma boa noite e fiquem com Deus. Vamos.